Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui como que eu traço um perfil geológico. Um amigo meu que me pediu para fazer esse vídeo aqui, eu trabalhei com ele uma época em outro projeto no norte de Minas, era uma mina de diamante, era um diamante aquele aluvião, né? Onde que a gente traçou plano de sondagem, né, ao longo da mina. E inicialmente a gente fez um perfis, né, de 500 metros de sondagem, né, um estudo. Depois a gente diminuiu a malha para 250 e por fim a gente diminuiu para 100 e depois houve não lembro se era 50, mas eu lembro que houve uma dúvida se a gente iria fazer de 25 ou não. Por fim, a gente acabou não fazendo a de 25, né, que ia trazer uma maior precisão para o nosso estudo. E com isso a gente sofreu bastante, porque a gente estimava que ia ter um volume X e acabou um volume X de minério, né? Acabou que a gente teve um volume Y, justamente por conta disso, porque os nossos furos de sondagem, eles estavam, como se trata do aluvial, né, o leito antigo do rio, os nossos furos estavam caindo sempre dentro do rio. Se a gente tivesse feito com uma malha menor, a gente ia ter uma acurácia melhor, né, do estudo. Então, desde então, isso tem muito tempo que aconteceu, né? Isso foi em 2008, mais ou menos. Eu sempre venho buscando desenvolver técnicas para traçar um perfil melhor, né? Hoje, quando a gente trabalha com slide, né, o slide 2, né, da Rockscience, as versões mais novas, né, a Plus, por exemplo, tem ferramentas similares, assim, mas eu gosto muito de trabalhar aqui dentro do Civil 3D, porque eu acho que dá uma mobilidade mais fácil para fazer esses estudos. Então, o que eu vou mostrar para vocês? O primeiro passo que eu faço aqui são criar essas camadas aqui, por exemplo. Argila de solo residual jovem, né? Então, são essas camadas que estão aqui no meu log de sondagem. Por exemplo, silt argiloso, né? Solo residual maduro. Silt com pouco arenoso, solo residual jovem. Aqui embaixo, né? Filito prateado. Então, assim, cada camada dessa, o NA inclusive, né? A gente tem que você cria um layer para cada descrição desse solo, né? Esse aqui é um log de sondagem comum, né? Então a gente tem aqui a cota, o NA, perfil, né, geológico, a descrição geológica do material, o que foi recuperado, né, os golpes, né, inicial e final. E o que eu faço? Eu escrevo todas essas informações aqui no Excel, que eu acho que fica bem mais rápido, prático e com isso eu acho que você até minimiza erros, né? Então, ou seja, a gente tem aqui, ó, primeiro metro, depois 7,45, 10,45, 18,70, 20,65, que foi o final do furo, né? Então, assim, com essas informações aqui, a gente tem aqui, né, do 1 até o SM8, e eu tenho todas essas informações as quais eu transcrevi aqui para o Excel. E aí, eu criei uma rotina aqui dentro do Dynamo. Na verdade, dentro do Civil 3D tem um aplicativo, né, é uma linguagem de programação que chama Dynamo. Fica aqui dentro de Manager, né, gerenciamento, dentro do Manager. Às vezes, os programas Autodesk, eles têm uma infinidade muito grande de ferramentas e tudo mais, mas às vezes se você precisar fazer alguma coisa diferente, ou um plus, né, para facilitar no seu dia a dia e tal, tem essa ferramenta Dynamo aqui, a qual às vezes quando eu busco algum desafio que eu não consigo fazer de uma forma autônoma, eu entro aqui dentro e desenvolvo. Então, esse aqui nada mais é que são nós de programação que tem aqui dentro, por exemplo.
Tem aqui o browser, o log de sondagem, que nada mais é do que, se eu clicar aqui, por exemplo, abrir aqui, deixa eu abrir aqui o meu log, nada mais é do que aquelas informações de sondagem, né, que estava aberto aqui recentemente. Então, assim, aqui eu tenho o número, norte, hash, o topo, a base, o tipo de material, né, a descrição do meu material e a profundidade. Então, assim, eu abro essas informações aqui, ó, e rodo elas dentro, né, aqui, né, dou um rum aqui de rodar aqui, e aí eu vou observar que esses pontos vieram para cá, ó, tá vendo? Olha lá, são nada mais do que os meus furos de sondagem, meus logs de sondagem. Eu vou carregar aqui os meus pontos, que é a base do meu furo, né? A base que eu falo, mas é o topo do meu furo. Então, ó, aqui. Então, tá vendo? Esse é o 5, esse aqui é o 8, esse aqui é o 7. Eu vou traçar aqui, por exemplo, o perfil geológico do 1, passando pelo 5 até o 7. Como é que ficaria esse perfil geológico? Ele ficaria exatamente dessa forma aqui. Então, ó, eu ligarei o meu topo com o topo com o topo. Aqui. Esse aqui é um silt arenoso maduro. Ok. Então, onde que termina? Termina aqui. Olha para você ver. O meu silt, né, o meu material maduro, o meu solo residual maduro, ele termina exatamente aqui. E aqui no 5, ele termina aqui embaixo. Ó. Ele não está pegando, deixa eu ver o que está acontecendo. Uma coisa aqui ele termina o meu solo maduro. Deixa eu ver se tem uma coisa ligada aqui. O center e o center. Vou ligar esse tanto. Então, ó, vou traçar aqui. Ele pegou aqui no meu centro. Aqui ele está terminando aqui, agora pegou, e aqui pegou também. Aqui, gente, é um solo residual maduro. Aqui, ó, dessa... Deixa eu desligar. Esse aqui que não pegou no lugar certo. Centro, agora sim pegou no centro e aqui pegou no centro. Essa aqui é uma camada, é uma argila do solo residual maduro, né? Essa aqui de baixo já é uma argila solo residual jovem e o qual o furo todo está nela, residual jovem, ok? Então, ó, essa aqui vamos ver qual que é ela. É um silt pouco arenoso residual jovem. Então, vamos ligar ela aqui, ó. Aqui, ela não tem essa camada, não tem esse perfil nesse furo de sondagem, né? Aqui já é um saprolito e aqui é um filito aqui embaixo. Então, não vou ligar nada aqui. E essa aqui, ela é todo um solo residual jovem. Então, já vou ligar ela aqui no final, ok? Não estranho, porque exatamente é isso, a configuração da camada. Se a gente olhar aqui numa visão 3D, olha pra você ver. Aqui eu tenho um solo residual jovem, aqui também eu tenho, mas olha aqui, do lado de cá eu não tenho nada. Olha que interessante, né? Então, realmente, essa camada ela parou em algum momento aqui, né? Nesse intervalo aqui ela parou, ok? Então, vou ligar a próxima aqui, ó. Essa camada aqui, ela é um saprolito. Então, vou ligar o saprolito aqui. O saprolito, ele vem até aqui embaixo, né?
até aqui em cima. Até aqui em cima. Melhor, vou deixar ele até aqui embaixo, aliás. Até aqui no final dessa. E morrendo aqui. Ok? Ah, tá. Só recortar. Então, agora eu vou ligar aqui a camada do saprolito, né? O saprolito, ele vem daqui, né, até aqui, ó. Então, agora eu vou ligar aqui a próxima camada. Qual que é a minha próxima camada aqui? Essa aqui é o saprolito, né? Então, vou ligando aqui, ó, meu saprolito. Ela vem daqui, vem até aqui. E aqui? Aqui eu não tenho. Então, ou seja, vou deixar ela aqui no final. Beleza?